Boa tarde para você na Difusora, hoje comemorando 70 anos. A gente teve, aliás, estamos tendo a comemoração de uma maneira muito especial. Por quê? Começou às 8 horas da manhã com aquele programa especial, ancorado, como o Gilmar muito bem escreveu hoje, pela Marina e pela Beatriz Galo, trazendo uma forma diferente de contextualizar 70 anos, porque via de regra a gente tem sempre o hábito de fazer aquela viagem histórica que é muito célebre, sem sombra de dúvidas, a partir do momento ou do ponto de vista em que nós valorizamos, reconhecemos e agradecemos o baluarte Vicente Galo Sobrinho, seu João Henrique Galo na segunda geração, mas também é importante, acima de tudo, e eu agora conversando com o Gilmar de Quadros fora do ar, contextualizar o rádio como um todo. Por quê? Porque o futuro a gente faz a cada dia. E, aliás, essa é uma expressão muito apropriada para quem está dia a dia buscando continuar acertando nos propósitos, continuar valorizando a nossa Bagé, a importância da informação, a importância da boa música e, principalmente, a importância de fazer o dia a dia de vocês, ouvintes, mais especial. Aí é por isso que eu estou especialmente hoje tendo um programa diferente, porque não apenas eu e o Silvio estamos aqui no estúdio, esse estúdio está agora mais enriquecido. Estou com Gilmar de Quadros, estou com Jones Nogueira, estou com Beto Cogói. Cada um deles com uma importância singular quando a gente fala do rádio, porque a Difusora não é apenas os 70 anos de história, mas é o rádio que se propõe continuar sendo especial para vocês, ouvintes, que são especialmente os melhores, aqui e em qualquer lugar do planeta, porque a gente está na internet. Boa tarde, Gilmar de Quadros. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, ouvintes Difusora. Eu aqui fora do meu horário, né? Então, uma saudação especial aos ouvintes Difusora, ouvintes da tarde. Oh, maravilha. Boa tarde, Jones. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde aos colegas que estão aqui presentes. Boa tarde à nossa audiência. É um prazer estar aqui na tarde. Lembrando que eu já fiz as férias do Marquinhos aqui há uns 3 anos atrás. Eu fiz as férias do Marquinhos aqui nas tardes da Difusora e aprendi muito, né? Muito bacana isso. A gente, na verdade, o Jones é sempre muito simpático e agregador. A gente sempre aprende, na verdade, com os ouvintes que nos fazem sempre buscar dar passos mais firmes e nunca deixar de reconhecer esse aprendizado. Não é assim, Beto? Boa tarde. Verdade. Boa tarde, Marquinhos, Jones, Gilmar, o Silvio, a todos que nos dão o prazer de ter a sua companhia através da Rádio Difusora. E cada vez que a gente entra nesse estúdio, aqui no meu caso em especial, ele passa um filme, né? Eu acho um negócio bacana porque conta a história da minha vida, que eu tanto escutei o rádio, tanto fui, e sou ainda, né, apaixonado pelo rádio, e foi a emissora que me deu a primeira oportunidade como operador folguista aqui. Tive o prazer de trabalhar com tanta gente nesse estúdio e nestas emissoras, a Difusora e Delta FM. Então, para mim é um momento ímpar. Eu lembro de tudo. As primeiras férias que eu fiz na Difusora como locutor, no caso, e tinha uma promoção do Guaraná Brahma. Tu lembra o ano, Beto? Eu lembro que era a Difusora, 27 de fevereiro, 34 anos com você. Então faz bastante tempo, né? Há 26 anos atrás. Aliás, não mais, 36 anos atrás. Então foi um momento ímpar que ficou para mim marcado. E a oportunidade de ser operador folguista com tanta gente que eu trabalhei aqui, que eu aprendi, Fridolin Brauner, Sivaldo Souza, Paulo Kaiser, Roberto Burnes, João Vicente e inúmeras pessoas, N. Pachalense. Cara, foi muita gente, Ferreira Júnior, Bolão. E quando eu comecei como operador folguista, estava saindo da emissora o Claudirã Nunes, na época estava chegando o Mariano Augusto. Então eu passei todos os momentos, e eu tenho uma coisa que eu sempre explico para o meu filho, que a nossa geração que está hoje sentada, talvez o Jones também, talvez o Silvio também, essa geração que está sentada hoje aqui nesta mesa, falando nesse microfone, ela viveu momentos fantásticos da vida. A gente viu o que é uma amplitude modulada e o que é uma frequência modulada.
a gente ligou e recebeu uma ligação através de um telefone que era com disco. E hoje tem um celular, um negócio sem fio na mão. Então foi tantos momentos que esta geração que está aqui passou, que nenhuma outra passará. A nova geração não vai viver o que nós vivemos passado. A nossa geração conviveu com o analógico, completamente analógico, e agora já está vivendo no completamente digital, né? Então para nós é um orgulho, né? É diferente, né, de qualquer outra geração. A gente sabe que na comunicação o rádio proporciona. Será que é o meu? Então tá. Baixamos um pouquinho. É que vocês são modernos, vocês não precisam de retorno. Eu preciso. Continua incomodando, eu tiro. Não. Fica tranquilo. Aí, olha aqui, ó. O rádio, ele proporciona essa comunicação de muitos para muitos. Coisa que jornal e televisão não acontece. Nós aqui estamos em 3, comunicando para 3 mil. Para 3 mil. Ou 300 mil, sei lá quantos. Isso é o rádio, é a magia do rádio. Além dessa possibilidade de muitos para muitos, tu consegue também esse fato do imediato. Eu vou dar um exemplo para vocês. Agora de manhã, às 11, minutos antes das 11, eu até vou citar um nome, tá? Nosso ouvinte, eles escutam Difusora o dia inteiro. O seu Ulisses Valentim e a dona Zaida, os pais da Zaida, pianista. Aí o seu Ulisses, a Zaida, que é smartphone moderníssimo, que ela trouxe de Miami, agora em dezembro e tal, e que ele olhou para ela, chegou na sala e disse, tá, Zaidinha, desliga essa coisa, porque eu vou escutar no rádio. Então, ele gosta de rádio no rádio. E aí ela me contou agora no meio-dia, pai liquidou com o meu smartphone. Desliga isso aí, que ele disse. Desliga isso aí. Então, ele tem 93 anos, ou 94, então, e a geração, ele escuta a rádio no rádio. Isso eu acho fantástico, entendeu? Essas possibilidades também. Esse fato, como eu repito, do imediatismo, é o rádio que possibilita, né? É verdade. E agora no exemplo, no panorama que vocês vão começar, Dionísio e Paulo, vocês vão falar, vocês dois, para uma multidão. Isso é fantástico também, né? É verdade. Gilmar, e muito apropriado também, agora pegando um gancho, que o Jones acabava de fazer uma colocação muito interessante, também importante, sobre o analógico e o digital. E o Gilmar, na prática, acabou de citar esse exemplo, né? Na pessoa do seu Ulisses e da Zaida, né? E que podem conviver simultaneamente, em harmonia. Eu citei o exemplo. É verdade. Gilmar, agora Vocês têm rádio ainda em casa? Tenho. Rádio? Eu tenho. Mandar um abraço, estão viajando e nos acompanhando, nos levando de carona. Mandar um grande abraço por Badico. Badico aí que foi um grande talento do futebol. É verdade. Não só jogando, mas como treinador. E é um ouvinte assíduo da Rádio Difusora. E aí colocou, estou na estrada escutando vocês, parabéns. Que bom. Parabéns. Um abraço para o Badico. Agora, Gilmar, uma coisa interessante também é que a gente sabe, o Gilmar como professor, como jornalista, sempre escreveu muito e sempre se salientou muito pelo que escreve. Mas agora, não agora que eu estou dizendo, Gilmar, entenda bem, não é o agora. Agora é de um tempo já, esse privilégio não passou a ser não é apenas de ser lido, mas também de ser ouvido. E outra coisa também que a tecnologia nos favorece, o Gilmar agora citou aí Miami, mas a gente que é ouvinte do Aplausos, ouve o Gilmar falando de repente com pessoas de outro continente até diretamente. Que bom, com esse som maravilhoso que a Difusora proporciona. E que bom que é assim, né? Eu vou contar um fato rapidinho aqui para vocês. A Alternet agora encerrou o trabalho Alternet Net, né? Sim. Outra empresa vai a partir do dia 1º. Ontem eu conversei com a Gislaine Freitas, somos muito amigos, e ela me contou esse fato. E aí nós começamos a relembrar, mesmo que a gente não queira, e que bom que a gente consegue relembrar, quando a Alternet, antes de ser Alternet, ela chamava-se Nativa. Aí o Hermes, nos anos 80, aquele devia ser começo dos anos 90, ele participou de um evento em São Paulo, e ele veio de lá cheio de novidades. Ele falava nas redes sociais, como tais quais nós temos hoje,
Eu não tinha nem ideia o que ele explicava. Na época ainda o Correio do Sul, a Olivetti. O que aconteceu? Nós combinamos. Ele passava lá no Correio do Sul, pegava as laudas, que já estavam para sair no outro dia no jornal, levava para a Nativa, que era uma empresa dele ali perto do CTG Prendaminha, e ele dizia onde é que ele ia disponibilizar. Eu não entendia nada, nem queria saber. Tá, ele levava e fazia. Então, quando falam assim, ó, hoje todo mundo em sucesso, fazendo, produzindo conteúdo nas redes sociais, na internet, e esse povo não sabe. Nos anos 90, começo dos anos 90, porque computador nessa época eram raros, eram os computadores da USP, das universidades, aquelas máquinas imensas. Depois que veio o DOS, estava começando, a gente tinha aquele aparelhinho e estava em casa. Aquela internet de escada, que era de madrugada, que era caro, né? Para a gente mandar o material. Puxa vida, é verdade. E nós relembramos tudo isso ontem, no almoço, Gislaine e eu, e a história da Alternet. E eu quis contar esse fato para vocês. Mas é interessante, Gilmar, porque a difusora passa por tudo isso, passou por todas, contextualizando, passou por todas essas fases também. Imagina, desde lá, 1956, eu fico imaginando também o quanto foram enormes os desafios, mas nem por isso o Vicente Galo Sobrinho desistiu, ao contrário, sentiu-se mais estimulado e sentiu-se mais comprometido em atingir seus objetivos, otimizar o que tinha planejado e... Faz sentido, por não desistir hoje consegue contar histórias, se tivesse desistido não contaria. E ela passou, como tu mencionaste, ela passou, mas de uma maneira muito forte, muito interessante, e ela está. Que ela podia ter passado e ficado no passado. Não, ela passou, mas ela continua e ela está. E muito bem posicionada nesse ranking das emissoras de rádio, né? Muito bem mesmo. A gente conversa com colegas de outras localidades, de outros estados, e eles sabem o que é a difusora, eles sabem o que se faz na difusora. Olha a minha mania com as mãos, né? Tem câmera no estúdio, eu tenho que parar com isso. E aí, vou tentar. Se o Gilmar não fala, eu não tinha prestado atenção. E aí... É tão avançado que está a tecnologia, eu não havia prestado atenção. Viu? Aí, olha só. Então, a difusora tem esse detalhe. E hoje de manhã eu mencionei, vou repetir, que eu trabalho com algumas assessorias, pessoas amigas, né, que me assessoram com sugestão de pautas. A maioria dessas agências, tem a LC Comunicação, por exemplo, de São Paulo, ela tem ramificação, sucursal em Floripa, aqui em Porto Alegre, e eles são, assim, encantados com a programação da difusora, com o que a difusora alcança, e entrega para, no caso, o cliente deles, porque às vezes eles querem colocar o cliente deles, eles sugerem pautas fantásticas, maravilhosas, e as emissoras não aproveitam, não têm interesse. Quando aproveita, é de uma maneira muito tímida, que não satisfaz o profissional, que são profissionais de gabarito e que querem, né? Posso dar um exemplo? Claro, Gilmar. O Alexandre Slivenic, tu não me conhece, mas deve ficar à vontade, eu falo até às 10 da noite. Né? Estamos aqui para conversar e bastante. Ainda tem muita coisa para falar. A pauta ainda vai passar pelo panorama, vai passar mais um traço histórico com o Beto, enfim. O Alexandre Slivenic, ele é o único brasileiro que ele tem trânsito livre, assim, nos 4 ou 5 campos da Disney no mundo, tá? São 4 ou 5. Aí, na China, no Japão, e ele tem um lugar ocupadíssimo. Desde a primeira vez que ele participou aqui na difusora, ele se dispôs a, toda vez que quiser, me chama. Então, se fica assim, agora este ano ele ainda não está na pauta. Dia desse, eu conversando com ele, ele me disse, quando é que tu vais me colocar na pauta? Então, eu digo, aguarda aí que antes de julho eu prometo. E isso por quê? Porque ele conhece o trabalho e o que a difusora entrega. E a pauta também é concorrida, né? Convenhamos. Agora, Gilmar, também sob o ponto de vista da apresentação, e a gente sabe que isso é sempre importante,
mais ainda agora que estamos também com câmera no estúdio. Uma das coisas que nós temos, Gilmar, e tu, que és um cara como os outros profissionais também, que visitam outras empresas, tomam informações, tomam consciência do quanto tem por várias e várias emissoras aí, uma coisa que nos deixa muito alegres, e pelo quem está nos assistindo agora na internet pode ver, são nossos estúdios. Quer dizer, impecáveis, modernos e com a estrutura que é necessária de última geração para que a gente possa chegar a qualquer lugar do mundo onde a internet nos leve, né, Jones? Com certeza. E, inclusive, uma ferramenta que é muito utilizada hoje em dia, que são... Ferramenta não, mas veio do rádio, que é o podcast. Tradicional podcast que a gente sempre... Não interessa o assunto que você pesquisar, vai ter um podcast falando sobre aquilo. Né? Sempre vai ter algum podcast falando sobre aquilo, independente de qual for o assunto. E aí é que está a graça da coisa. O podcast nada mais é que o que o rádio já faz, há muitos anos. Só que agora com imagem, essa é a diferença. Exatamente. Nós, os radialistas, eu digo nós, sim. Porque assim, o radialista foi o primeiro influencer. Claro, não usavam esse nome, logicamente, né? Mas foi o primeiro influencer. De opinião. Exato. O influencer, pela lógica, tem que influenciar alguma coisa. O que tu te destaca que tu consegue ser um influenciador? Entendesse? Que tu possa passar essa mensagem para alguém. E o Jones falou uma coisa correta mesmo. O primeiro influenciador que existiu foi os radialistas. Exato. Tanto é que o rádio é a primeira rede social que existe. Vamos citar um exemplo que não ficou... Mandou uma carta para o rádio. Não fica muito longe. O radialista influenciava... Com licença, eu vou pegar um café, tá? Ele influenciava mesmo sem pretender. Sem a pretensão dele. Exatamente. Né? Porque ao contrário do que tem hoje, que se tem muita gente tentando influenciar, e eu sempre me questiono, mas influenciar quem? Penso nisso também. O Beto estava levantando essa lebre dia desses. Influenciar quem com quem conteúdo. Quando eu leio, Gris, e todos os anos sai aquela lista, os melhores lugares para se trabalhar. Né? A Você S.A., a Folha, aqui em Porto Alegre, também o Jornal do Comércio faz, as melhores empresas para se trabalhar. Então a gente vê os grandes bancos, essas empresas aí, algumas empresas da área da tecnologia. Quando eu leio, eu sempre lembro e brinco com os colegas aqui, Sivaldo e o nosso colega ali, Silvio, digo, esses caras não conhecem difusor, porque senão eles incluiriam aí os melhores local para se trabalhar, né? E você sabe tão bem quanto eu, essa dinâmica que foi estabelecida, que essa ordem que foi estabelecida, que ela é, ao mesmo tempo que ela é formal, ela é protocolar e extremamente confortável e nos dá uma tremenda segurança. Precisa mais? O que eu acho mais difícil, Marcos, o Gilmar, o Jones ouvintes, é o segmento. Tu imagina só, como a gente sabe a história da radiodifusora, através da voz do poste, e a gente está com um transmissor no estúdio. Depois a gente vê o segmento que o seu João deu. Eu lembro que a gente fazia cobertura lá no Militão, puxando um fio do microfone, com a caixinha no lado ali para transmitir. E lembro nós no Corujão, a primeira transmissão que a gente fez, que teve um computador, uma parceria da difusora, era com a empresa, com um pessoal conhecido aqui de Bagé. E os números eram jogados ali para a máquina e o resultado estava antecipado já. E eu fiquei impressionado com aquilo. Hoje a gente vê as meninas, que o Marcos comentava agora, dando seguimento, como estão os estúdios da difusora, da Delta, a maneira que é feita a programação. Então, o bacana de tudo é o segmento que foram dado desde o início. É verdade, Beto. E agora a gente vai... Não deixe de lado esse raciocínio, porque a gente vai continuar. Mas antes, porém, todavia, contudo, vamos ao espaço de Salvador Comercial e de Mistura da Terra, que são nossos patrocinadores, que sempre tem aqui na Difusora a melhor vitrine para seus produtos, marcas, serviços, qualidade, eficiência, transparência. O exemplo está aqui. Vamos então ao intervalo e a gente volta em seguida.
Boa tarde, falta 20 minutos para 5 horas da tarde. Você está na Difusora, está com Mistura da Terra, com o Salvador Comercial, está com a comemoração dos nossos 70 anos hoje. E a gente está aqui no estúdio também com o Gilmar de Quadros, com o Jones Nogueira, com o Beto Cogói. Estamos também falando um pouco acerca de tudo. Mas um outro detalhe tão importante, tão interessante, é exatamente os dados que a gente vê por vários institutos trazendo informações do quanto o rádio atua como mídia. Embora muita gente diga, não, agora com outras formas de mídia, o pessoal vai mais para o computador, fica mais nessa ou naquela rede social, e o rádio sempre se mantém. O rádio sempre tem o seu lugar, eu nem diria o sol, né? Seu lugar é como veículo formador de opiniões e com uma credibilidade que a gente sempre tem também que agradecer, né, Gilmar? Porque o rádio está nas plataformas, né? Eu tenho os favoritos ali da Net Rádio, tem 30 que eu gosto de dar uma passadinha ali, escutar um pouquinho, né? E tu sabe quando tu menciona essa questão do rádio e os 70 anos da Difusora, eu acho que é importante, eu quero encerrar minha participação aqui mencionando esse fato, que 70 anos podia-se dizer assim, mas é uma consequência, 70 anos no ar, 70 anos, não, tem que ver o diferencial, são 70 anos de muito lineares, 70 anos sem altos e baixos, porque às vezes uma empresa dura 10, 15, 20, com altos e baixos, né? Principalmente na transição, uma empresa familiar, quando faz uma transição, tem sempre o seu momento tumultuado. E a Difusora não, 70 anos, repito, lineares, entendeu? Isso é uma coisa que eu acho importantíssima. E outro detalhe a destacar, a partir desta, que é o primeiro marco da idade da Difusora, digamos assim, com essa cobertura nas redes sociais, né? Nas plataformas. E o que vai acontecer daqui para frente? Vocês vão ver quantas instituições, quantos órgãos públicos vão querer homenagear a Difusora. Pode escrever, muitos vão querer. Por isso... Há pouco agora nós estamos recebendo... Ah, é? Eu estava conferindo agora de Pelotas, quando estava comentando, viu? Né? E eu fico imaginando... Já Gilmar, começou, então. Eu fico imaginando o seguinte, poucas são, no Rio Grande do Sul principalmente, poucas são as empresas que é a 4ª geração já, né? É um negócio impressionante de ver, né? De Vicente Galo, seu João Henrique, do João Vicente, agora e André dando sequência a Marina e a Beatriz, a 4ª geração, poucas são as empresas. E aí está esse aspecto, a importância de ser linear, que o Gilmar acabou de falar. Isso mesmo. Porque realmente são responsabilidades, são seriedades, e a toda prova sempre... Aliás, não é de hoje, né? A gente, vocês sabem, e eu digo vocês, talvez o Jones porque é um mais jovem que a gente, mas sempre foi, se bem que é uma coisa que também é atual, Jones, o know-how que é trabalhar no Grupo Voz de Bagé. O know-how que sempre foi trabalhar no Grupo Voz de Bagé, agora das rádios Difusora e Delta FM. Por quê? Pela seriedade com que os seus profissionais têm que investidos levarem as mensagens, continuarem escrevendo história para chegar a esses 70, 80 e tantos outros quantos. Agora, Marcos, isso que o Gilmar falou, eu achei um negócio interessante e fiquei imaginando, e uma história que eu vejo o pessoal comentar, linear. Eu fico imaginando, Gilmar, eu acho que tudo, e ouvintes, tudo depende, é como uma pirâmide. Ela depende de uma base. Tu vai chegar lá. Te manter como, se não for a base numa pirâmide. Imagina a mesma a pirâmide com a base para cima, ao contrário, conseguir fazer a base lá no final. É claro que não vai se manter. Então eu fico imaginando, tudo iniciou de baixo, da base, é um negócio fantástico. E isso é linear, sem sombra de dúvida. O linear que eu acho de uma forma muito plena, tranquila, plana, né? Nesse sentido, linear sem solavanco, como diz o gaúcho. Tu queres ir, na hotelaria, nos restaurantes estrelados, se diz assim, que quando o cliente acha que o serviço é caro, eles justificam? Não, porque aqui o restaurante, o senhor não faz uma refeição,
o senhor não se hospeda no nosso hotel, é uma imersão. Tá? É uma imersão. E que nós servimos conceito. Então, o senhor está num local de prestígio, de alto prestígio, é um conceito. E a Difusora está nesse discurso. Então não está caro, na verdade ele tem valor. E nós temos esse privilégio. Vamos aplaudir a analogia, porque merece, né? Com certeza. Merece. Com certeza. Agora, Jones, fale um pouco mais sobre essa apresentação do Panorama, que já é na segunda-feira, 8 horas da manhã. Como é que vai ser o programa? Vai ter algum tipo de interatividade? Como é que vai ser? Conta pra gente o formato de uma forma objetiva, assim, pra gente saber. A gente vai começar trazendo aí, claro, as notícias do dia a dia, enfim, né? Se existem assuntos que precisam ser passados para a comunidade através do informativo. Vamos ter entrevistas também, inclusive já temos aí uma agenda praticamente fechada para a semana toda. A primeira semana já está praticamente toda ela fechada em relação a entrevistas, né? O que a gente quer fazer tudo de uma forma mais leve, uma coisa, a gente não quer fazer aquela coisa mais fechada, mais quadrada, vamos dizer assim. A gente quer fazer uma coisa mais leve, né? Tanto eu quanto o Paulo, a gente tem uma boa relação, a gente é entrosado, vamos dizer assim. Vocês já trabalham juntos, né? Isso. Então, a gente tem um entrosamento e a gente quer trazer entrosamento. Inclusive, a gente gravou um piloto para o Panorama, foi gravado aqui nos estúdios do Grupo Voz de Bagé. A gente fez esse piloto, né, para dar uma treinada ali. E olha, cara, foi maravilhoso. Vai ser tudo de uma forma mais leve. A gente não quer, vamos dizer, usar, entre aspas, pesar. Entendeu? A gente quer trazer a notícia de uma forma um pouco mais leve, trazer as informações pertinentes à nossa sociedade, à nossa comunidade e para os ouvintes, mas uma coisa mais leve, uma coisa mais tranquila. Claro, vão ter momentos que o assunto vai necessitar uma seriedade a mais, mas a gente vai procurar fazer tudo de uma forma mais leve. Vai ter assunto da área policial, vai ter, né, os serviços aí, a interatividade, como tu falou, a gente vai ter uma interatividade com o nosso ouvinte, claro, tudo dosado, né? Tudo dosado ali, mas vai ser assim, a gente quer fazer o melhor programa que a gente conseguir, com certeza. Já dá vontade de ficar ouvindo já no primeiro dia, né, Gilmar? Com certeza, temos que prestigiar a casa e a gente fica também bem informado, né? Eu confesso para vocês que muitas vezes eu cometo esse erro de não me informar direito, de não me informar corretamente dos últimos acontecimentos, por exemplo, locais. E eu ocupo meu tempo, leio e escuto, e aí às vezes as coisas daqui eu não... confesso que é uma falha. Agora eu vou ter essa ocasião, porque vocês já vão fazer esse resumo, digamos assim, essas leituras de release, para apresentá-las na versão de vocês. Esse é o objetivo, né? A gente trazer, mas tudo como eu falei, a gente quer trazer tudo de uma forma mais leve, né? Para deixar o ouvinte mais à vontade também e poder participar conosco. Inclusive, eu posso falar que visitando, depois que a rádio anunciou que vai ter novamente uma programação jornalística, e todo lugar que a gente vai, tanto eu quanto o Paulo, tanto qualquer lugar que a gente vai, o pessoal já pergunta, né? E aí, vai começar segunda-feira e tal. Quero um espaço lá, hein? O pessoal já sabe que vai ter o programa e já quer vir para cá. Quer participar. Guris, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um espaço comercial e a partir das 5 horas da tarde a gente já começa a encaminhar então os nossos... Finalmente, por mim, iríamos até às 6, mas eu sei que vocês também têm outras atividades. Claro, né? Eu quero agradecer. Não, mas então, espera 5 horas que a gente volta. E tu também, né, Gilmar? Por favor. E tu também, né, Jones? Vamos ao espaço comercial, em seguida a gente retorna. O melhor de completar 70 anos é a gente ter também aquela ideia de como, olha, chegamos aos 70 anos. E agora, como é que está o rádio? Não vamos fazer paralelos, comparativos, porque vai ser um tanto muito lógico, né? Toda a evolução, aquele analógico que a gente falou também hoje ainda à tarde, que tinha, e hoje
tudo digital. Não vamos nos basear apenas também na evolução tecnológica, mas vamos nos basear naquela que é uma figura importante, o nosso ouvinte do rádio que gosta de ouvir de forma tradicional o rádio. Como, na tua opinião, Gilmar, como na tua opinião, Beto, fazer esse link com esse tipo de ouvinte sem deixar de preservar o que para ele é importante? Bom, posso iniciar por mim os mais velhos primeiro, Gilmar? Ou regulamos a idade? Regulamos. Então começa por ti. Tá, então começa por Se esse é o critério, então. Vamos por ti. Marcos, eu acho que primeiro o que é fundamental a importância, e nunca é demais a gente lembrar a todos, e nós seguimos à risca isso, é a credibilidade que tem o rádio. Então, ao longo dos anos eu aprendi que com tudo, com o Orkut, com o Facebook, as redes sociais, o YouTube, a televisão, tudo que tu imaginar, a credibilidade que o rádio tem, e eu aposto com qualquer pessoa, se você vê uma informação, ler uma informação na internet, não desmerecendo, que eu acho que ele é fundamental e importante para quem sabe utilizar a internet, se tu ver ou comentar ou ouvir um comentário de algum noticiário que tu ouviu na internet, tu não tem 100% de certeza que é verdade que eu vou te falar. Se eu te falar, eu ouvi agora na difusora que aconteceu tal coisa, tu vai ter 100% de certeza que eu estou te falando é verdade. Porque jamais tu vai ouvir, principalmente aqui, através da difusora, através da Delta, uma informação ir ao ar sem ter sido checada, sem ter debatida antes. Não é palavras jogadas, não é eu acho, não existe a palavra no rádio. Eu tenho plena convicção, eu acredito, quando tu vai dar uma opinião, quando tu está dando uma informação que já chegou do departamento de jornalismo, 100% está ocorrendo aquilo. Eu lembro que um fato que para mim era coisa de filme, que eu, antes de estar na difusora, que eu estava na Delta, antes do Jornal da Manhã Difusora, que estava na Delta, eu tive que ler aquela notícia e levar a informação para o ouvinte, e fiquei boquiaberto. Foi quando aconteceu no 11 de setembro, aquela tragédia, que era coisa de filme, Gilmar, Marcos e ouvintes. Eu estava aqui. Então foi uma coisa impressionante, nós ficamos todos em estado de choque, e o pessoal tudo ligando naquela época, era com ligação, ligando para o rádio para saber o que era que estava acontecendo e tal. Então a credibilidade que tem, hoje não desmerecendo, que eu acho muito importante a rede social, mas existe hoje a inteligência artificial que fazem qualquer coisa, então aquilo ali prejudica ou acelera muito a falta de credibilidade para a rede social. Então, por isso que eu defendo e amo tanto o rádio, pela credibilidade que tem, a seriedade que tem, a brincadeira que tu fizer através do rádio, o entretenimento que tu levar através do rádio, a seriedade que tu levar através do rádio, tu tem 100% de fidelidade naquilo ali. Então, isso é uma das paixões, de trabalhar com a mente da pessoa, Marcos e Gilmar e ouvinte. Quando eu falar para vocês que a pizza sai quentinha no forno com queijo derretendo, vocês começam a mentalizar aquilo. Quando o Gilmar fala, não, eu estou dizendo para vocês que o clube realmente é lindo porque eu estive lá. Na entrada vocês vão ver, e a pessoa trabalha com a mente, e o próprio comunicador, apresentador, anunciador, ele tem aquela credibilidade, senão ele não vai se manter no rádio. Mas eu não falo no clube, eu falo no atendimento da Terra Sul. Ou atendimento, que é diferenciado. É que verdade. É diferenciado. Eu me referi em clube porque muitas vezes teve que é a concessionária que tem aquele layout belíssimo, que parece um clube. Todo blindex. Eu me referi em clube porque eu lembrei você a eventos, alguma coisa. As pessoas todas associam sempre que eu vou falar em clube, ou algo do gênero. Agora, já que estamos encerrando a nossa participação, mas a minha participação, que eu sei que está sendo, eu tenho compromisso às 17, a minha 17, participação que está se encerrando aqui, e eu agradeço já a tua gentileza em me receber, eu quero perguntar para vocês. Vocês já pensaram qual é o momento de parar? Quem faz rádio, a gente sabe o quanto todos nós somos apaixonados pelo fazer rádio. Mas tem um momento que tem que parar, até porque a voz envelhece, até para não causar, eu sempre tenho essa consciência, não quero nunca causar constrangimento para o meu empregador, ele precisar chegar para mim e dizer, olha, teu tempo esgotou, a tua validade está vencida, é hora de dar lugar para quem vem, e essa fila anda, né? Faz horas.
Eu quero sempre ter essa consciência comigo. A Gilmar, pela educação, da maneira que são as meninas, desculpa interromper. Com certeza vão chegar para mim e vão dizer, nós estamos com um projeto assim, tu acredita que tu te enquadra nesse projeto? Não, eu prefiro parar, entendeu? Pois é, não, mas eu quero evitar de dar esse trabalho para as meninas, Marina e Beatriz, elas terem que fazer um projeto e me apresentar. Porque eu sou tão atrevido que elas vão fazer essa pergunta que tu mencionaste, eu sou capaz de dizer, sim, me enquadro. Por que não? Vocês acreditam que não? Por que não? Eu atrevido como sou. Justamente o que eu estava pensando. É isso aí. Justamente o que eu estava pensando. Não, mas falando sério, eu acho que nós temos que ter em mente essa consciência, né? E eu repito, até porque a nossa ferramenta de trabalho é a voz. E voz envelhece. Eu sempre que eu escuto cantor, por exemplo, o próprio Alcione, Alba Ramalho, eu digo como a voz envelheceu. E eu sempre retorno à minha mente, à minha voz, entendeu? Eu me escuto, tem esse retorno bacana, assim. Será que a minha voz já envelheceu? Eu acho que não, sabia? Eu acho no momento não, ainda não. Eu acredito que há a possibilidade de se envelhecer, mas esse envelhecimento eu acredito que seja através da mensagem que o cérebro vai mandar para tu utilizar a tua voz. Se o raciocínio for mais lento, provavelmente a tua locução será mais lenta. Eu acredito nisso. Eu também. Mas tu queres ver, hoje de manhã, o José Hélio da Nova veio aqui, o Ico, cumprimentar a direção, e aí ele me cumprimentou, gentilíssimo, e aí ele fez referência à minha voz. E ele disse que a sua voz continua mesmo? Ele disse que a minha voz continua mesmo. Meus cabelos, quanta diferença. Meus cabelos, quanta diferença. Que mensagem. Isso aí ficou... Isso é que nós somos de outra época, viu? É verdade. Viu? Mas então eu quero... eu perguntei para vocês. Vocês já pensaram quando é que vão parar? Já vi que não. Olha... Sabe que eu não sei? É que eu não imagino, não consigo enxergar. Eu parando, estando lúcido e podendo falar ainda, não me imagino que a minha paixão... Cara, não passou o tempo, Gilmar. Eu estou aqui conversando, eu estou com a mesma idade, mesmo tendo 57, eu me considero com a mesma idade para comunicar e amo, não adianta. O rádio, o microfone, a música, é tudo para mim. Mas tem uma geração chegando aí com outra informação que a gente tem que valorizar também, né? E com outros projetos também, não que são diferentes, são diferenciados. E a gente sabe disso, é uma realidade, né? Então, não, eu acredito que o ouvinte, ele está envelhecendo, e são poucos anos, com 30, 40 anos agora, alguns ouvintes ainda. A nova geração talvez ainda seja a rede social, pendrive, gurizada de 15, 17 anos, mas nós temos que respeitar e manter ainda muito esses ouvintes que estão envelhecendo, porque ainda vão ficar mais 20 ou 30 anos ouvindo. Então isso aí eu me preocupo muito. Gilmar, eu particularmente acredito que, claro que todos teremos a hora em que vai ser necessário pendurarmos as chuteiras, digamos assim, né? Mas eu acho também, pelo menos no meu caso, eu acredito, creio que, embora até possa ser um pouco relutante, mas eu vou me dar conta, sim, da necessidade para passar a admirar, para passar a aplaudir e nunca deixar de escutar também aqueles que virão após a gente. Mas isso aí, não sei se é espiritual, Maturão, não fez uma pergunta querendo nos avisar alguma coisa? Não, de forma nenhuma. Nós estamos se despedindo, é a última entrevista dos três aqui, claro só o Diogo fica, é isso? Essa é a primeira de muitos. Pode me falar, pelo amor de Deus. Vocês querem ver, olha aqui, não é nada disso. É que eu quero sair de cena, sair do palco, ainda com os holofotes acesos, entendeu? Certeza. Cortinas abertas. E aí eu faço a minha... Sabe que eu nessa modéstia, né? Eu encerrei a carreira jogando ainda. Agora a gente estava falando, Johnny, tu estavas no outro estúdio lá, sobre... Chegamos aos 70 anos. Daqui para frente, a gente sabe que temos ouvintes que ainda, mesmo com toda a evolução tecnológica, mas não vão ouvir o rádio no celular, eles vão querer o rádio mesmo. Como a gente continuar por mais
tantos outros anos, mantendo o rádio tradicional, mas ao mesmo tempo, e assim foi com a difusora, sem deixar de lado a tecnologia. Mas aí que tá, a tecnologia ela vai estar sempre presente, cada vez se atualizando mais, né? O rádio ele vai se adaptando, ele vai sendo resiliente. Não interessa onde ele esteja, ele vai dar um jeito de aparecer. Ele vai dar um jeito. Hoje, agora a gente estava conversando agora ali, e a gente... O programa que foi ao ar hoje de manhã, por exemplo, o programa, né, de aniversário da Rádio Difusora, o especial, vai estar onde? Vai estar no Spotify. Né? Para quem não ouviu, está no Spotify. Exatamente. Para quem não ouviu, vai estar no Spotify. É um programa maravilhoso. Já está, né, Silvio? Já está no Spotify. Isso, no Spotify. Então, assim, ó, o rádio, ele vai se adaptando, ele vai trazendo o que pode agregar para que ele consiga chegar cada vez mais longe. Daqui a pouco essa entrevista que a gente está tendo aqui, esse papo, vai estar também no Spotify. Com certeza. Né? O pessoal vai poder... Muito bem mencionado, lembrado, Dionis. Foi um momento antológico, no meu entender, aquela entrevista Vicente Galo Sobrinho concedeu a João Roberto Vasconcelos e Mário Codevilla, e foi emocionante. João Roberto foi muito meu amigo, muito meu amigo. E um grande profissional de rádio, dono de emissora de rádio, e na hora eu mandei mensagem para a Terezinha, a viúva de João Roberto. Eu tenho certeza que ela foi um momento marcante, emocionante, e eu compartilhei já do Spotify lá com o pessoal da Upacaraí. Então, todo o especial foi muito bem dirigido, muito bem produzido, né? Mas aquele momento ali, para mim, foi antológico. Sem dúvida, né? E a gente também rende, não tem como, né? Deixar de render agradecimento, reconhecimento. Tu citou agora profissionais, esses dois profissionais que não estão mais entre nós, mas que continuam com a sua importância, com o que fizeram pelo rádio, sempre exaltado e sempre por nós agradecido, né? Eu acho louvável, porque só estamos falando hoje aqui porque teve aquele pessoal no início. Não estaríamos aqui. 100% certo isso aí. Então teve alguém que iniciou essa história tão bonita que é aqui da Rádio Difusora. Então acho que a gente vai, 70 anos, 80, 90, a próxima geração que estiver aqui vai ter que sempre honrar aquele trabalho que foi feito. Desde o poste, do fio puxado, o alto-falante no poste. E a gente, se me permitem também, a gente agradece, porque vocês estavam aqui. Eu tenho ainda a camiseta de 10 anos atrás, dos 60 anos, eu tenho. Eu também vocês lembram que a gente teve um programa especial exatamente aqui no térreo, né? Então, uma coisa sensacional, uma coisa que... E a gente viveu aquilo ali também. Exatamente. Que lindo. Então, eu respeito qual seja o credo, se não tem credo nenhum, mas eu tenho o meu, e agradeço muito ao Criador essa oportunidade, esse privilégio, esse presente que é fazer parte dessa família e acompanhar essas mudanças tão especiais que acontecem. Como a gente acha que vai passar muito tempo, daqui a 10 anos, passa muito rápido, muito rápido, e é uma coisa que também, cada vez mais, é até interessante a pergunta do Gilmar nisso, também nos dá o que pensar. E daqui a um tempo mais, será que ainda estarei apenas como ouvinte, ainda estarei aqui também como profissional? Essa é uma... Só Deus sabe, de repente, daqui a 30 anos poderemos ter o nome de uma rua, de uma avenida. Mas tem também esse lado que, às vezes, um ciclo, tu optaste, tu foste fazer outra coisa, que vai te fazer também igualmente feliz, entendeu? E então, porque senão sempre parece fim de espetáculo. É verdade. Não é fim de espetáculo, vamos estrear um outro. Exatamente. Agora falou certo. Agora fala-se muito bem, Gilmar. Mas desde o início a minha intenção era essa, vocês não me compreenderam. Entendeu? Eu disse. Bem lembrado. Bem lembrado. E nós temos, eu acho importante, Guris, pensar o seguinte, então vivemos uma série, agora o próximo capítulo. É quando a gente decide apagar aquela luz
O pior é quando apagam a luz e fecham a cortina. E tu nem pensava em interromper o show, entendeu? Aí é o fim da picada, né? Gilmar, quero mandar um abraço para a dona Isabel Franco Tavares, dando os parabéns pela Rádio Difusora. O Adilson Pinheiro perguntando a respeito do programa do jornal que vai ter de manhã na Difusora, das 8 às 9 da manhã, Jones. Isso aí, segunda-feira, 8 da manhã, estaremos aqui, né? Programa Panorama Difusora. Panorama Difusora. Isso. Todos convidados. Adilson, que é de negro, que nem o Beto, né? E fanático, né? Sou fanático. Fanático. Não, mas parei falando agora de futebol também, que a Difusora tem sua contribuição no futebol, na história também do futebol. Sim. E eu sou Jaldinegro, mas eu torço pro Guarani aí no Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e tudo, time da nossa terra. Falo de coração. Só não torço em Baguá. Mas tá bem. Eu torço tá pro bem. Guarani. O Guarani, que aliás, me permitam informar-lhes. Entra em tudo que é assunto, né? O Guarani que amanhã encerra a sua participação jogando em Bagé. Em Bagé vai ser a última partida do ano, porque depois a outra partida será fora de Bagé. Mas amanhã, no estádio Antônio Magalhães Rossell, né, no Estrela d'Alva, teremos Guarani recebendo a Avenida de Santa Cruz pelo quadrangular contra o rebaixamento. O Guarani está liderando, o Guarani lidera com 7 pontos, a Avenida vem logo em seguida com 6. Então, caso o Guarani, esperamos, queremos, torcemos, consiga vencer amanhã, já estará assegurada a sua participação no Gauchão do ano que vem. Falando do estádio, a gente há muitos anos aqui entrevistando o pessoal, uma coisa que eu aprendi na minha época que eu estive lá no Guarani, que a gente precisava o estádio Estrela d'Alva, o estádio, como o Marcos falou, é o estádio Antônio Magalhães Rossell, no bairro Estrela d'Alva, carinhosamente chamado Estrela d'Alva. Até, se vocês permitem também, eu quero, aproveitando esse nosso programa especial, abraçar especialmente um cara que é um grande batalhador, não é o único, graças a Deus, porque as coisas boas a gente nunca faz sozinho. Então eu quero cumprimentar o Tato, presidente, quero cumprimentar o Dr. Jorge Caé, meu amigo de muitos anos, meu médico, já foi meu cirurgião, já fui paciente dele, mas um grande amigo que tivemos a oportunidade de jogar futebol juntos, inclusive. O Cléo Coelho também, e neles, na figura deles, esses três, toda a diretoria, toda a comissão técnica, todos os jogadores, e dizer uma coisa que, na minha humilde opinião, é inconteste. A partir do momento que o novo treinador chegou e que, dentro do vestiário, conseguiu fazer com que os profissionais, os atletas, tivessem a consciência da importância deles, individual e coletivamente, porque o futebol é um esporte coletivo, os resultados seriam uma questão de tempo e iriam aparecer. Por isso que novo treinador, 3 partidas, 3 vitórias, e a gente espera que venha a quarta. Passagem horário da Delta e o Jones comentando a respeito disso, eu fui contra trocar o treinador, trazer ele, não era o momento, e o cara chegou e me tapou a boca. E o jogo contra o Caxias, pela Copa do Brasil, agora essa semana, a gente sabia, não vou dizer impossível que não existe no futebol, né? É verdade, não existe. Mas muito, muito difícil. Uma chance 1 milhão. A última partida agora, contra o Caxias, tomou 4-1. Então tinha que jogar fechado para não tomar mais 4. Foi lá e ganhou do Caxias. Ganhou do Caxias. Então nos deixou o bagiense impressionado, né? Com esse uma curiosidade agora, falando em Guarani e Vicente Galo Sobrinho, uma curiosidade, 1936, finalzinho de 36. Conte. Vicente Galo Sobrinho fez uma doação de tijolos para a construção de um pedaço do muro do estádio do Antônio Magalhães Rossell. Fez uma doação na época. Ele ajudou ali a construir. Que legal isso. Agora, uma coisa que vocês, Gilmar, Beto, ouvintes, precisam saber, e eu acho isso muito virtuoso, admirável, e tem o meu reconhecimento, é que o Jones profissional que é, mas o Jones é um cara que vai atrás da informação, ele pesquisa, visita a biblioteca, busca as informações e sempre poxa, mas é histórica. Sim, mas a história é que faz no presente tu estar atualizado para falar com muita base e conhecimento de causa os assuntos que são importantes e inerentes às várias pautas que tu efetivamente tem
para atuar. Então, parabéns, Jones, não perca esse hábito e muito obrigado por ser esse profissional jovem, mas muito dedicado. Marcos, querido, obrigado pela oportunidade, Silvio, a direção da Rádio Difusora, a todos os ouvintes, a gente poder conversar contigo, com o Gilmar, com o Jones e com todos os ouvintes. Quero deixar o meu grande abraço a todos vocês. Mais uma vez, parabéns a toda a comunidade de Bagé região pelos 70 anos da Rádio Difusora, parabéns a toda a direção e a todos os colegas. Um abraço, Gilmar, obrigado. Marquinhos, obrigado. Jones, Silvio, todos os ouvintes. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigado. É isso aí. Sabe que eu tenho uma coisa também, é um privilégio também, que eu acompanhei o início da carreira de todos. Acompanhei o início da carreira do Beto. E muito me ajudou também. Acompanhei o início da carreira do Jones. Gilmar, eu iniciei tão cedo que eu chamava o Marcos de tio Marcos. Ah, é verdade. Tio Marquinhos, chamava mesmo. Tá bom, então. Muito obrigado, hein? Também posso... Claro, Gilmar, eu quero agradecer a cada um de vocês por terem emprestado um pouco do tempo, muito do talento, e dizer que esperamos, né, Gilmar? A gente já esteve falando aí nos bastidores que podemos ter flashes do aplausos. A gente vai levar isso aí para a gerência de programação e, por que não, receber o Gilmar 1 ou 2 vezes por semana na tarde para enriquecer ainda mais também o nosso espaço. O que tu acha? Eu acho maravilhosa essa ideia, hein? Obrigado, Gilmar. Obrigado. Maravilhosa. Lembrando que o Gilmar estará de novo na terça-feira com mais um aplauso. Tá certo? É isso aí. Mas é isso aí, Marquinhos. Eu gostaria de te agradecer pelo espaço aqui também, para a gente bater um papo com vocês aqui e a todos os nossos ouvintes e convidar o pessoal mais uma vez para segunda-feira, 8 da manhã, estarem acompanhando aí o Panorama Difusora aí, o Paulo Moura, vamos estar aqui e trazendo tudo que for pertinente à nossa comunidade. Que maravilha. Estamos saudando também o nosso operador da noite, o Anderson, que está chegando, veio um pouquinho mais cedo porque a gente foi convocado para vir um pouquinho mais cedo também, né? O Anderson, desejando para ele também que receba o nosso agradecimento, porque a história dos 70 anos não se mede apenas lá pelo início, mas se mede principalmente, claro que reconhecidamente, a gente agradece e valoriza muito a quem apostou nessa semente, quem semeou, Vicente Galo Sobrinho, que é o nosso símbolo imortal dessa realidade. Mas cada um de vocês, cada um de nós tem uma importância singular, porque a história e o futuro se escrevem todos os dias, né, Johnny? Com certeza, todos os dias, e cada um tem a sua parte de contribuição nisso aqui. Muito bem. Obrigado, Johnny. Muito obrigado. E segunda-feira estaremos com absoluta certeza, 8 horas da manhã, sintonizados para recebermos um novo Panorama Difusora com Jones Nogueira e Paulo Moura aqui na Difusora.